Você já se perguntou com quem os filhos de Adão e Eva se casaram? Se todos eram irmãos, como a humanidade continuou? Essa é uma das perguntas mais perturbadoras da história bíblica. E talvez por isso, tão poucos líderes, pastores ou estudiosos têm coragem de falar sobre ela. Pense comigo. Adão e Eva foram os primeiros. Eles tiveram filhos, mas esses filhos, para cumprir a ordem de Deus de crescei e multiplicai-vos, precisariam se unir a quem? O silêncio da Bíblia sobre esse tema é ensurdecedor. Um silêncio que desperta curiosidade, mas também medo. Um silêncio que parece esconder algo proibido, algo que não deveria ser revelado com tanta clareza. Hoje vamos abrir esse mistério. E ao longo dessa jornada, você vai perceber que a origem da humanidade é muito mais obscura, muito mais desconfortável e muito mais proibida do que você imagina. Fique até o fim, porque talvez essa verdade proibida mude a forma como você olha para toda a história da Bíblia. A Bíblia é um livro extraordinário. Ela não economiza nos detalhes. Nela, encontramos longas genealogias, nomes de reis, de filhos, de netos, listas completas de gerações inteiras que atravessam séculos de história. Encontramos datas, idades, lugares e até pequenas descrições que parecem, à primeira vista, insignificantes. Mas quando chegamos a um ponto crucial, os filhos de Adão e Eva, de repente, a Bíblia escolhe o silêncio. E esse silêncio é intrigante. Em Gênesis 5:4 está escrito: "E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas." Simples assim. Filhos e filhas. Apenas isso. Sem nomes, sem narrativas, sem qualquer explicação adicional. E aqui nasce o mistério. Porque a Bíblia, tão rica em detalhes, em tantos outros lugares, decide não dar nomes aos outros filhos de Adão e Eva? Por que não nos conta suas histórias? Porque não ouvimos nada sobre eles, nem sobre como se casaram, nem sobre como a humanidade cresceu a partir deles? Será que não era importante? Ou será que era importante demais, a ponto de ser melhor permanecer oculto? Esse silêncio não é vazio. Pelo contrário, ele grita perguntas que ecoam há milênios. Esse silêncio abre um espaço perigoso, o espaço da especulação. E onde há mistério, há curiosidade. E onde há curiosidade, surgem teorias, debates, tradições paralelas e até mesmo versões proibidas da história. Quem eram essas filhas? Quem eram esses filhos não mencionados? O que eles fizeram? Quais eram seus nomes? Por que não estão registrados? Será que havia algo sobre eles que a humanidade não deveria saber com tanta clareza? E a questão mais incômoda de todas: com quem se casaram? Como a humanidade deu continuidade? Como foi possível cumprir a ordem divina de crescei e multiplicai-vos, se não havia ninguém mais além deles? Esse é o tipo de mistério que incomoda, que tira o sossego, porque nos leva a encarar algo que preferimos não pensar. Se seguimos a narrativa literal, não há como escapar. Os primeiros relacionamentos da humanidade aconteceram entre irmãos. E isso não é fácil de ouvir, é tabu, é proibido, é desconfortável. E talvez seja exatamente por isso que a Bíblia não entra em detalhes. Porque algumas verdades são tão perturbadoras que não cabem em palavras. E só podem ser compreendidas pelo silêncio. Agora vamos a um ponto ainda mais intrigante: a história de Caim. Depois de assassinar o próprio irmão Abel, num dos episódios mais chocantes da Bíblia, Caim recebe a sentença divina. É amaldiçoado e expulso. Marcado por Deus, ele não pode mais permanecer perto do Éden. E então parte para uma terra distante chamada Nod, um lugar misterioso de onde nada sabemos. Nod não é descrita, não é explicada, é apenas mencionada. E de repente, no meio dessa narrativa carregada de dor e julgamento, a Bíblia lança uma frase desconcertante: "E conheceu Caim, a sua mulher." Espere um pouco. Que mulher?
De onde veio essa mulher? Se até aqui só conhecíamos Adão, Eva, Caim, Abel e mais tarde, Sete. Quem é essa figura enigmática que surge sem qualquer introdução? Essa pergunta ecoa há séculos e até hoje provoca debates, teorias e especulações. Quem era a esposa de Caim? Existem 3 possibilidades principais, todas, sem exceção, desconfortáveis. Primeira possibilidade: ela era sua irmã. Caim teria se casado com uma das filhas de Adão e Eva, uma irmã não mencionada pelo nome. Isso explicaria a continuidade da linhagem, mas traz consigo o peso de um tabu profundo, o relacionamento entre irmãos. Essa é a explicação mais aceita entre estudiosos tradicionais, mas ainda assim perturbadora, porque nos obriga a encarar uma realidade que a maioria preferiria ignorar. A humanidade nasceu de uniões que hoje consideraríamos inaceitáveis. Segunda possibilidade: já havia outros povos. Talvez Adão e Eva não tenham sido os únicos seres humanos criados por Deus. Talvez houvesse outras linhagens espalhadas pela terra, vivendo à parte do Éden. Essa hipótese, embora fascinante, é polêmica, pois coloca em xeque a visão tradicional de que Adão e Eva foram os primeiros e únicos pais da humanidade. Se outros povos já existiam, então qual era a verdadeira singularidade de Adão e Eva? E mais, por que a Bíblia não os menciona diretamente? O silêncio aqui se torna ainda mais incômodo. Terceira possibilidade: tradições apócrifas e escritos antigos sugerem algo ainda mais sombrio. Eles falam de descendências ocultas, de linhagens corrompidas, de misturas proibidas que talvez tenham se infiltrado na linhagem humana desde os primeiros dias. Alguns desses textos chegam a insinuar que a serpente deixou uma marca, uma descendência oculta, paralela, misturada de forma obscura à família de Adão. Essa teoria, rejeitada pela tradição oficial, circula nas sombras, nos livros que ficaram de fora do cânon, mas não deixa de despertar inquietação. O mistério de Nod, portanto, é um dos maiores enigmas da história bíblica. Caim, o amaldiçoado, carrega sobre si a marca da violência e do julgamento divino. E ainda assim, encontra esposa em uma terra distante. Mas quem era ela? Uma irmã esquecida? Uma descendente de outro povo? Ou parte de uma linhagem sombria e proibida? Essa pergunta atravessou séculos, desafiou estudiosos e ainda hoje não possui uma resposta definitiva. Talvez nunca tenhamos clareza total. E talvez seja exatamente isso que a Bíblia quis nos deixar. Um enigma. Um silêncio carregado de mistério para nos lembrar que nem toda a verdade está exposta. Algumas permanecem ocultas, esperando o tempo certo para serem reveladas. Se aceitarmos a visão literal, então sim, os primeiros casamentos foram entre irmãos, homens e mulheres que nasceram do mesmo pai e da mesma mãe, filhos do mesmo sangue, descendentes diretos de Adão e Eva. E aqui está o choque. Aquilo que hoje, para nós, soa como pecado, como abominação, como crime inaceitável, no início da humanidade teria sido inevitável. Não havia alternativa, não havia outros povos registrados, não havia outra saída. A ordem de Deus era clara: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. E a obediência a esse mandamento passava por algo que para nós soa proibido, incômodo, até escandaloso. Mas então surge a pergunta: por que hoje isso é considerado imoral, pecaminoso e condenável? E naquela época não, a resposta está no tempo. Ainda não havia lei, ainda não havia mandamentos escritos. A lei de Moisés, com seus limites, suas proibições e sua estrutura moral clara, só viria milhares de anos mais tarde. Antes da lei, a humanidade caminhava em um terreno cinzento entre a inocência e o tabu.
Era um tempo em que o corpo não era visto da mesma forma que hoje. Era um tempo em que a consciência do pecado ainda estava em formação. Os primeiros homens e mulheres não tinham a mesma noção de certo e errado que nós temos agora. Eles viviam em uma mistura de pureza original com desejo humano, de necessidade biológica com propósito divino. Aquilo que hoje nos parece impuro, naquele princípio era simplesmente necessário. Era o único caminho possível para que a humanidade se multiplicasse e cumprisse o propósito de Deus na Terra. E aqui está talvez a parte mais desconfortável de toda essa história. A humanidade nasceu de algo que hoje ninguém teria coragem de admitir em voz alta. Nascemos de um início marcado por algo que, em nossos padrões modernos, seria visto como tabu, como proibido, como inaceitável. Mas foi desse cenário desconfortável, desse terreno instável e cheio de silêncio, que Deus começou a escrever a grande história da redenção. E talvez esse seja um lembrete profundo. O início da humanidade não foi limpo, perfeito ou organizado. Foi caótico, foi obscuro. E ainda assim, Deus estava ali, conduzindo cada passo, mesmo em meio ao que parecia contraditório aos nossos olhos. E é aqui que o mistério fica ainda mais profundo. Quando deixamos de olhar apenas para o texto bíblico tradicional e mergulhamos nos escritos apócrifos e nas tradições antigas, encontramos revelações perturbadoras. No livro dos Jubileus, por exemplo, são citados nomes de irmãs de Caim e de Sete, nomes que não aparecem na narrativa oficial de Gênesis. Esses textos falam abertamente de uniões diretas entre irmãos, descrevendo casamentos e relacionamentos que hoje seriam considerados impensáveis. Detalhes que a Bíblia silencia, mas que permanecem registrados em escritos paralelos, quase como se fossem memórias esquecidas da humanidade. Mas isso é apenas o começo. Outras tradições, ainda mais sombrias, falam de misturas proibidas, de linhagens que não eram puramente humanas, de descendências manchadas por algo estranho, algo que veio de fora da perfeição original do Éden. São narrativas que sugerem que nem todos os descendentes de Adão e Eva carregavam a mesma pureza. Alguns teriam nascido de um cruzamento oculto, resultado de algo que foi além do plano de Deus. E aí surge uma das teorias mais inquietantes. Alguns escritos antigos insinuam que a serpente não apenas enganou Eva no Éden, mas deixou nela uma marca, uma semente, uma descendência, uma linhagem oculta que correria paralela à linhagem pura de Adão, corrompendo desde o início a história da humanidade. É como se duas linhagens estivessem em guerra desde o princípio, a linhagem da promessa e a linhagem da corrupção. Esse tipo de teoria, é claro, é rejeitado pela tradição oficial. Muitos a chamam de perigosa, de herética, de invenção, mas ainda assim ela não deixa de provocar a imaginação, porque ela toca em um ponto sensível, a origem da maldade humana. De onde veio tanta violência, tanto pecado, tanta corrupção? Será que tudo nasceu apenas da desobediência de Adão e Eva? Ou será que havia algo mais profundo acontecendo? Algo proibido? Algo que permaneceu escondido? Talvez a verdade proibida sobre a origem da humanidade seja esta. Nós viemos de um começo obscuro, desconfortável e cheio de tabus. Não foi uma história limpa e organizada, mas uma narrativa de sombras e silêncios. E ainda assim, nesse caos, Deus já estava presente. Já havia um plano. Mesmo quando o ser humano não entendia, Deus já preparava um caminho para a redenção. Esse é o ponto central. A humanidade começou em meio a mistérios proibidos, mas o final sempre esteve nas mãos de Deus. E o que essa história tem a ver com você hoje? Tudo, porque assim como no princípio,
A sua vida talvez também esteja cercada de caos, de silêncios, de coisas que você não entende. Talvez você olhe para o seu passado e veja apenas erros, sombras e tabus. Mas Deus sempre escreve a última palavra. Se Ele foi capaz de pegar um início marcado por silêncio, mistério e até tabu e transformar em uma história de redenção, Ele também pode transformar a sua vida. O Éden se perdeu. O silêncio da Bíblia continua ecoando, mas a mensagem é clara. Não importa quão obscura seja a origem, Deus sempre tem poder para transformar o final.